Então, meus amores, olha só. Na semana passada, a gente fez um exercíciozinho aqui na aula para revisar, né, conteúdos que nós vimos, tá bom? O ano passado, lá no 7º ano. E aí, né, eu elaborei um exercíciozinho simples lá no Google Formulário para vocês poderem responder para mim as questões. Ih, tia Paula, eu não fiz na semana passada, eu não vi na aula. Não tem problema não, tá? De todo jeito, nós vamos fazer a revisão agora de novo. Só que aí nós vamos fazer de forma oral, tá? Aí você vai aí também, de todo jeito, recordar também os conteúdos, né? Alguns conteúdos do ano passado, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer essa correção oral desse exercício. E depois eu vou revisar com vocês novamente o conteúdo do ano passado, utilizando imagens, né? Utilizando figuras, tá? Sobre os assuntos que fizeram parte dos conteúdos de vocês no 7º ano, tá bom? Então, olha só, eu vou apresentar agora o exercíciozinho que nós fizemos, para eu poder fazer a correção. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar, tá? Então, ó, já estão vendo aí o número 1? Fala para mim. Sim? Então, vamos lá, tá bom? O número 1 é uma questão que lembra aí sobre o feudalismo, tá? Sempre quando eu for fazer uma atividade, eu leio aí a minha pergunta, né? Eu leio o meu enunciado e tento lembrar algumas coisas desse conteúdo para poder me ajudar na hora que eu ler as minhas opções, tá? Então, olha só, olha o número 1. A principal característica política do feudalismo era... Então, olha só, hein? Lembrando, tá? O feudalismo foi um acontecimento que ocorreu na Europa, aonde nós temos o senhor feudal com plenos poderes dentro do feudo, né? Quem comandava o feudo, quem ditava as regras, quem falava como tinha que ser, quem cobrava o imposto, quem criava o imposto, tudo era o senhor feudal. Existia o rei, mas o rei ele não mandava dentro do feudo, né? O rei ele tinha um poder descentralizado, tá? Então olha só que interessante, ó, já lembrei de coisas importantíssimas sobre o feudalismo. Aí eu vou ler minhas opções, tá? Então, ó, principal característica do feudalismo: a centralização do poder político que estava nas mãos do rei? Não, né? Eu acabei de falar que quem tinha o poder centralizado em suas mãos era o senhor feudal, o rei não, né? O rei não conseguia mandar dentro do feudo de ninguém. Quem comandava o feudo era o senhor feudal. Então, o rei não tinha o poder centralizado em suas mãos. Então, já descarto a letra A. B. A participação do povo nas decisões importantes? De jeito nenhum, né? O povo, ele não participava de decisões importantes, né? As decisões importantes sempre deixavam aí o povo de lado, tá? As decisões importantes, quem tomava aí era o senhor feudal dentro do seu feudo. T. A descentralização do poder político, opção correta, tá? O poder, ele era descentralizado. Tia Paula, eu não entendo isso. O que é isso, o poder descentralizado? O poder não centralizava na mão de uma só pessoa, né? Por exemplo, o rei não tinha controle sobre tudo. Não. Cada feudo tinha um senhor feudal, cada senhor feudal tinha seu poder, tinha sua organização. Então, não tinha um poder centralizado na mão de um só político, tá? Então, a opção C é a opção correta, a descentralização do poder político. E a D, a burguesia detinha o poder político. Não, né? A burguesia, inclusive, ela ficou muito insatisfeita aí. Foi a burguesia, né? Ou melhor, a burguesia foi um dos fatores para a crise do feudalismo, né? Porque os burgueses, donos do comércio, queriam pagar um único imposto para poder circular com suas mercadorias. Porque não era isso que acontecia. Cada vez que ele tinha que passar por um feudo, ele pagava um imposto, tá? Então, o burguês, a burguesia, não tinha o poder, não detinha o poder político de forma nenhuma. Então, número 1, a opção correta é a letrinha C, tá? Número 2, a economia feudal era, ou melhor, a economia feudal estava
baseada na pesca? Não. O que se praticava no período do feudalismo não era a pesca, tá? Não era a base da economia. Existia a pesca? Existia, mas não era a pesca que sustentava toda a economia do feudo, tá bom? A indústria? Também não. O artesanato? Também não. O artesanato também existia. Também se fabricava cesto, peças, entre outras coisas, mas também não era o que sustentava a economia feudal. A agricultura, essa sim era a prática, né, da economia, essa era a base da economia, a agricultura. Tanto é que nós falamos semana passada que o servo, tudo que ele plantava, tudo que ele produzia, parte da sua produção, da sua agricultura, tinha que ser dada aí ao senhor feudal como imposto, né? Então, número 2, letra D, agricultura. 3. A famosa frase atribuída ao rei Luís XIV, o Estado sou eu, define o quê, né, essa frase? O absolutismo? O patriotismo do rei? A igualdade democrática? Né, está na cara aí, né? Define o absolutismo. Quando o rei Luís XIV fala o Estado sou eu, ele quer dizer o que com isso? Que ele é o poder, que ele é o comando, que ele é o todo-poderoso, né? E isso aí é o poder do monarca absolutista. Oi, quer falar? Pode falar, tá? Não, eu concordar com a senhora. Ah, tá, pode falar. Tá saindo agora? Tá saindo, tá direitinho. Porque na aula passada não estava saindo. Ah, não estava. Baixo. Então ele resolveu vir agora, tá perfeito, tá? Ó, podem interromper, pode dar a opinião de vocês, pode falar um ponto que lembra, tá? Eu gosto muito, tá bom? Ó, aqui eu vou ler as opções até certo ponto, tá? Porque eu não consigo visualizar, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Tá vendo a resposta toda? Me dá uma raiva disso, mas enfim, tá? Vamos ter que fazer assim. Então, ó, 4. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas poderes que os reis tinham na época do absolutismo? Lembrando que o rei absolutista ele tinha quase plenos poderes, né? Tinham coisas aí que o rei não se intrometia, tá bom? Então vamos lá, ó. A. Criar taxas, isso ele fazia. Escolher o nome de crianças e mudar nome de adultos? Não, né, gente? Isso aí não estava sob o poder do rei, né? Já pensou mudar o nome de um adulto? Criar nome de criança? Não, tá? Isso aí não estava no alcance dele, não. Então, ó, vamos descartar. B. Fundar cidades, vigiar a vida privada das pessoas, obrigarem as pessoas a mudar de religião. Gente, vigiar a vida privada, o que acontece dentro da casa de cada um, também era uma coisa bem difícil, tá? Então, ó, vamos descartar também a B. C. E tempo, né? E gente para fazer isso. E gente para fazer isso. C. Estabelecer o preço de mercadorias comercializadas em outros países, obrigar, aí não dá para ver o resto, tá? Mas aqui de cara eu já sei que não. Como é que o rei ia conseguir estabelecer preço de mercadoria em outros territórios que nem dele era? Né? Então, assim, inviável. Então, o C também não. D. Criar impostos, decidir sobre questões da justiça, julgar e condenar pessoas, aí sim, tá? Então, a letra D são aí, né, os poderes que esses reis detinham, tá? Então, 4, letra D. Perfeito. Eu estou me lembrando dessas questões, é alguma revisão que você está fazendo? É uma revisão. Esse aqui foi a revisão que nós fizemos semana passada. Ah, sim, me lembrei. Lembra o exercício? Uhum. Aí eu não tinha corrigido, né? Aí eu vou corrigir agora com vocês, tá bom? Mas, ó, foi só uma atividade, coisa simples, tá? Não valeu ponto, nada disso, não. Foi só para eu ter uma noção aí de onde vocês erraram mais, de onde vocês acertaram mais, tá? Não foi nada demais, não. 5. Na Saxônia, o monge revoltou-se com a venda das indulgências. Né? O que são indulgências? Eu até falei para semana passada para vocês, né? Vender um pedacinho do manto sagrado de Jesus,
vender o espinho da coroa de Jesus, né? Um pedacinho do céu, essas coisas assim, tá? Assinale a alternativa que preencha a lacuna do texto. Qual era o nome desse monge, né, que se revoltou contra as indulgências, que se revoltou contra a Igreja Católica? Martim Lutero. Martim Lutero, perfeito. Olha o primeiro, Martim Luterano, não. Martim Luther King, não. Martinho Júnior, não. Só faltou botar Martim da Vila, né? Martim Lutero. Professor, eu já vi assim, em alguns livros escrito Martim Lutero. Então, a gente encontra, tá? Em livros Martim Lutero, e a gente encontra também Martim Lutero. Também não está errado, não, tá bom? Então, 5, letrinha D. Número 6. Recusando-se a voltar atrás nas aldeias defendidas, em 1950, Lutero foi declarado herege, né, traidor da Igreja Católica, pelo Papa e excomungado da Igreja, expulso da Igreja. Apoiado pelos príncipes alemães, ele continuou difundindo sua doutrina. Assim começou e aí? Reforma protestante. Reforma protestante. Isso aí, né? Surgiu aí o anglicanismo, que já era muito forte em alguns lugares, né? Alguns lugares, mas não ainda estabelecido, mas em alguns pontos era, de certa forma, praticado. Surgiu aí o luterismo, né? Entre outras religiões que protestavam, eram contra a dogmas católicos, tá? Reforma protestante, perfeito. 7. Para velejar em alto mar, os europeus do século XV enfrentaram diversos perigos. Alguns perigos eram reais e outros eram imaginários. Eram perigos imaginários. Aqui nessa questão, nós estamos falando do período das grandes navegações, lá no século XV, né? Então, os navegantes, né, as grandes navegações, os tripulantes, eles tinham perigos que realmente aconteciam, eram reais, e tinham perigos que estavam aí na imaginação desses navegadores, conforme as crenças daquela época, tá? Então, vamos lá, ó. Ventos desfavoráveis e ameaça de encalhe, isso aí era um perigo real, né? Não era imaginário, então a gente não vai marcar. Fome, doença e a sede no interior dos navios. Real, óbvio. E aí, alguns alunos me falaram o seguinte, tá? Gente, vou até falar isso para vocês, crianças. E, professora, eu tentei marcar os dois, mas a questão só aceitou uma resposta. Foi porque eu não mexi na configuração, tá? Então, se eu marquei um só, não tem problema não, tá bom? Um desses dois, tá ótimo. C. O mar era habitado por monstros terríveis. E isso era um perigo imaginário, tá? Se imaginava grandes monstros, né? Coisas gigantescas, tá? Além da baleia, que já era um grande monstro para eles, né? E era visto também, envolvia muitas crenças naquele período. Que era Mob Dick, eu acho o nome. Pois é. Havia todo um imaginário em cima daquele ser que já era um fato, era real, né? E D, a terra era achatada como uma pizza e aquele que se afastasse do litoral cairia num abismo. Isso aí também era um perigo imaginário, né? Porque a terra não era e não era achatada que nem uma pizza, né? E nem tampouco quando chegasse ali na linha ali do horizonte se caía num abismo, tá? Então, nós podíamos ter marcado ou a C ou a D, e se eu tivesse mexido nas configurações, o correto era marcar as duas, tá? Número 8. No período pré-colonial, quando eu falo período pré-colonial do Brasil, eu estou falando do período de 1500 a 1530, tá? Esse período aí da história, onde os portugueses não estavam aí praticando a colonização de povoamento, mas estavam praticando no Brasil a colonização de exploração. Então, só exploravam o que o território brasileiro oferecia, tá? Então, olha só. No período pré-colonial, a atividade econômica, a exploração, que teve maior destaque foi o pau-brasil. Isso aí. Pau-brasil. Perfeito. No primeiro momento aí do Brasil sendo explorado, no período pré-colonial, o pau-brasil foi a atividade econômica aí. Depois nós tivemos a cana-de-açúcar, depois nós tivemos a mineração e, por último, o café, tá bom? 9. Qual foi o tipo de trabalho que os índios realizaram para os portugueses na corte?
carregamento do pau-brasil. Esse primeiro contato aí dos índios, tá? Esse primeiro contato com a questão de explorar o trabalho indígena, nesse primeiro momento nós tivemos a troca, né? Entre os portugueses e os índios. Qual o nome que ganhou essa troca, né? Dar algo para o índio em troca do seu trabalho. Isso recebeu o quê? O nome de quê? Escambo. De escambo. Perfeito. Não foi trabalho assalariado, também não foi ainda o trabalho escravo, e nem o trabalho não remunerado, que vem a ser também, de certa forma, o trabalho escravo, né? Foi o escambo, o índio. Foi uma troca, né? Isso aí, o índio trabalhava, em troca, ele aceitava algo do seu interesse, tá? Porque também não foi, ele não ganhou só espelhinho, não, tá, gente? Isso aí foi no início da sua, né? Se é que teve uma certa inocência. Ele queria algo mais, tá? E a 10, se eu não me engano, eu acho até que eu expliquei na hora que vocês estavam fazendo, né? Mas eu vou ler de novo, tá bom? A sede insaciável do ouro estimulou a tantos a deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos tão ásperos como os são os das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número das pessoas que atualmente estão lá. Contudo, os que assistem nelas nestes últimos anos, por largos tempos, e as ocorrem todas. Dizem que mais de 30.000 almas se ocupam. Umas em catar e outras em mandar catar nos ribeiros do ouro. E outras em negociar, vendendo e comprando o que se há, mister não só para a vida, mas para o regalo, mais que nos portos do mar. A citação histórica acima descreve e evidencia o quê, gente? A corrida do ouro, né? A opção B, a corrida do ouro é a esperança de enriquecimento fácil, né? Nós vimos na semana passada que quando foi descoberto o ouro nas regiões das Minas, né, que era um território que pertencia a São Paulo e Rio de Janeiro, houve uma grande correria para aquela região. Todo mundo queria explorar o ouro, todo mundo queria enriquecer, tá? Só que isso não foi tão fácil assim, né? Nós vimos, inclusive, que houve fome, miséria, uma série de dificuldades nesse início de mineração. E depois, inclusive, houve um confronto, né? A Guerra dos Emboabas. Então, olha só, meus amores. Vou interromper aqui. Nessa hora eu fiquei com dúvida entre a B e a D. Só que depois eu vi que estava só como uma única fonte de trabalho. E não era bem isso. Isso aí. Ó, agora a gente vai voltar a fazer aquela revisão, né, dos nossos assuntos do ano passado, utilizando imagens. Então, vai ser a mesma coisa da semana passada. Eu vou apresentar a imagem e aí vocês vão falar o que vocês lembram, de que conteúdo faz parte. Poxa, professora, de novo a revisão, mas qual o objetivo de revisar? Eu sempre gosto de falar o porquê que a gente está fazendo as coisas, tá? A revisão, ela é extremamente importante, né? Eu conversei isso com a 82 e eu vou conversar isso com vocês também, né? A gente tem a mania, a prática de deixar as coisas muito para cima da hora. Ano que vem, vocês vão estar aí no 9º ano e vocês vão estar super preocupados, e já é até para estar, tá? Mas ano que vem vocês vão estar muito mais preocupados com a questão das provas para ingressar no ensino médio bacana, né? Nas escolas públicas que têm ensino médio. A gente sabe que essas vagas são super disputadas, né? São super concorridas, tem prova, tá? Então, Pedro II, FAETEC, SESI, UNATA, é preciso fazer prova, escolas militares, né? Ninguém consegue ingressar lá sem passar pela prova antes, tá? Então, a gente precisa se preparar. E quando é que eu vou me preparar para isso? Ano que vem? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, ano que vem vai ficar muito em cima. A gente tem que se preparar antes, lembrando que os conteúdos dessas provas são conteúdos com base no Fundamental 2. Então, são conteúdos que caíram no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, tá? Então, quando eu vou fazer a prova para o ensino médio, eu não tenho que só saber o conteúdo do 9º ano, não. Tá? Eu tenho que saber o conteúdo do 6º, 7º, 8º e 9º. Mas Então, como que eu vou pegar todas as matérias se por acaso eu tiver perdido algum caderno, algum livro? Então, o que vai acontecer, José? Quando você for se inscrever, que só vai acontecer isso ano que vem, né? A extinção. Você vai receber
o cronograma de estudo. Quais são os conteúdos que você vai ter que estudar novamente para poder se dar bem na prova. Hoje, graças a Deus, né, todo mundo tem a facilidade de procurar sites, né, de ter acesso a conteúdos que você nem se lembra mais através de videoaula, tá? Então, assim, você vai saber desses conteúdos quando houver aí a liberação do conteúdo programático para você, né? Depois do ato, se eu não me engano, da inscrição. Eu acho até que antes você já tem acesso. Por exemplo, se você quiser sondar qual foi o conteúdo, os conteúdos do ano passado, do ano retrasado, você já pode fazer isso, né? Você entra lá no site lá do SESI, por exemplo, e você já vai ter acesso quais foram os conteúdos que caíram na prova do ano passado. O de história, por exemplo, eu tenho. Eu tinha até guardado aqui no computador, não sei se ainda está, depois eu vou dar uma olhada. Então, assim, o conteúdo de história do SESI do ano passado, nós tivemos 2 questões de cada, se eu não me engano, do sexto e do sétimo, e muito conteúdo do oitavo e do nono, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês da importância de levar a sério a revisão e da importância que vai ter prestar super atenção nos conteúdos do oitavo ano, tá? E já era para ter prestado super atenção também nos conteúdos do sexto e do sétimo, que são conteúdos que vão cair nessas provas para ingressar no ensino médio. Então, o que eu aconselho já a vocês? Caramba, professor, mas já vai fazer eu pensar nisso? Já vou fazer. Pensem nisso, tá? Vão aí quando tiver à toa, porque eu sei que tem gente que tem maior curiosidade, né? Que gosta, né? Já vai dando uma olhada nesses sites, já vai vendo como é que foram as provas, já vão aí aos pouquinhos se preparando. Quanto mais tempo eu me dedicar a me preparar devagarzinho, melhor vai ser para vocês no ano que vem, né? Não vai ficar aquele amontoado de coisa para rever desesperadamente, não. Então, já vão aí sondando, já vão criando aí a curiosidade, tá? De saber como é que são essas provas, quais são os conteúdos. Tem instituições que não cobram história, geografia, tá? Cobram só português e matemática. Já vão aí se entrosando disso. Tem o SESI, por exemplo, que já cobra, já entra história, tá? Então, vão já ficando de olho, cobra também geografia. Tem colégios militares que também cobram todas as disciplinas. Já vão aí sondando para ficar sabendo. Não deixem para se preparar o ano que vem em cima da hora, não, tá? Porque senão é um desespero. É por isso que eu volto a falar. É muito importante esse momento de revisão, tá? Por isso que a gente está revisando os conteúdos do sétimo ano, do ano passado. Mesmo porque também muitos desses conteúdos são a base do conteúdo do oitavo ano, tá? Então, por isso que é importante também eu relembrá-los, tá bom? Então, vamos fazer de novo aquela nossa revisão utilizando imagens. E aí eu vou apresentar a imagem, vocês vão falar: ih, professora, é de tal conteúdo. Ah, eu lembro disso, 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 tá? Lembrando que vocês podem falar já no microfone, tá? Porque o que acontece? Eu não consigo ler o chat. Tanto é que agora que eu fui ler o chat aqui de vocês. Eu não consigo ler o chat quando eu estiver apresentando, tá bom? Então já pode abrir o microfone, pode falar, pode interagir, porque senão fica super chato, né? Só eu falando sozinho, ninguém merece. Então, assim, eu gosto muito de escutar vocês, tá? Pode interromper, dar opinião. Ih, caramba, professor, eu lembrei de um negócio super curioso. Olha, lembrei disso, 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 tá? Pode falar, tudo tem a ver, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui as nossas imagens. Professora, a Sim, senhora não. sabe quais foram as matérias que caíram na FATEC? Não sei, amor. Vou ser sincera, não sei. Tem que dar uma olhadinha lá. Minha dificuldade mais assim é matemática. Matemática, né? E Então, então, já vai sim. preparando aí, porque todas as provas para se ingressar no ensino médio dessas escolas top, tudo tem matemática, tá? Matemática e português é a base. Depois seria bom até vocês, ou até eu ver se eu consigo um tempinho para isso, para levantar essas informações, sabia? Por exemplo, FATEC, cai tais disciplinas. Pedro II, tais disciplinas. Depois era uma boa, até a gente ver isso. Depois eu vou ver, eu tenho uma amiga que ela dá aula no cursinho. Eu vou ver até se ela passa isso para mim, se ela tem isso aí. Já salvo para a gente poder ver, tá? Então vamos lá, para a nossa primeira imagem aí. Essa imagem aqui já está dando todas as dicas, né? Está falando sobre o quê? Só um segundo. Júlia Lima, ela escreveu aqui, ó. Tia, eu e Júlia Silveira estamos juntos. Nas chamadas vamos responder pelo mesmo microfone para não dar eco.
É aniversário dela hoje. Ah, meu Deus, tá bom. Parabéns, hein, Ju? Feliz aniversário, parabéns para você, muitos anos de vida e muitas felicidades, né? Então, Obrigada, tia. de nada, meu amor. Quantos anos? Tá ficando velha aí com quantos anos? 13. Ai, que saudade dos meus 13 anos. Meu Deus, tão bom, né? A gente só sabe o quanto é bom quando a gente fica mais velha. Isso é que é triste. Até então a gente acha que é muito chato, né? Então vamos lá, meus amores. Então, ó, povos pré-colombianos, né? Foi aí um dos assuntos, uma das matérias do ano passado. O que são os povos pré-colombianos? São os maias, que estamos aqui, ó, que se localizavam nessa regiãozinha aqui, do nosso continente americano. São os astecas, aqui de vermelhinho, e os incas, todos aqui nessa parte aqui, né? Pegando também uma parte do Peru, tá? O que vocês lembram desses três povos? Falem para mim. Qualquer curiosidade, qualquer coisa que vocês lembram. Quem pode falar aí para mim alguma coisa? Vamos embora, hein? Vamos participar, senão fica chato. O que vocês se recordam dessa A matéria? imagem já diz tudo. Não, que é a imagem de estudo o quê? Eu, hein? Eu sei que os maias desenvolveram algum sistema de escrita. Isso aí, né? Não, isso aí, perfeito, né? Então a gente sabe que esses povos, eles eram extremamente aí sofisticados, né? Houve aí nesse período desenvolvimento da escrita, houve nesse período desenvolvimento, né, técnicas de irrigação, que até hoje são estudadas, né? Grandes construções arquitetônicas, né? Com a questão, ó, vou tentar fazer uma pergunta mais simples. Com a questão religiosa, vocês lembram de quê desses povos? Eles tinham deuses, Isso, templos. Eram politeístas? Isso, um explicou o outro perfeitamente. Eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, né? Eles tinham templos, eles faziam sacrifícios de animais, né? Em alguns momentos, em algumas civilizações, em alguns povos desses, até sacrifícios humanos, né? Porque queriam aí reverenciar e oferecer a esses deuses. Então, assim, os povos pré-colombianos são povos que até hoje são estudados, né? Principalmente devido às suas tecnologias, às suas técnicas, né? Às suas tecnologias da época, né? Às suas técnicas de irrigação, de construção, entre outras coisas, tá? Próxima imagem. E aí? Vocês pensam em que quando vê essa imagem? Qual o assunto? Guerra e guerra. Eu vou dar uma dica, hein? Esse movimento aí, essa expedição, trata de uma disputa territorial, uma disputa por uma terra chamada de Terra Santa. E aí? Essa imagem fala de que conteúdo? Ó, Terra Santa, hein? Palestina. Não, nada. Tem até um filme com o nome desse conteúdo. Não? Então vou falar, hein? Cruzadas? Cruzadas, isso aí. A disputa, né, entre católicos e muçulmanos pela terra prometida, né? Essa terra que tanto para um quanto para outro era visto como sagrada, né? E ambos queriam o domínio desse território, não só devido à questão religiosa, mas principalmente devido à questão de poder, né? A questão de implantar o maior número possível de território dominado, tanto pelos cristãos quanto pelos muçulmanos, né? Então, levantava-se a bandeira religiosa, aonde, de fato, o desejo aí era a ocupação e domínio do território, tá? Pode falar? Não? Quem não viu esse Ô, filme... tia, Fala, eu gosto muito dessa matéria. gosta? Quem não De viu... guerra por religião e tal. É muito maneiro mesmo. Quem não viu esse filme, Cruzadas, veja, tá? É muito bacana. Às vezes a gente pensa assim, ai, ninguém merece. Filme antigo, troço de história.
Aí isso é muito bacana, porque se você não for com essa questão, essa base, até dessa luta, né, entre muçulmanos e católicos, até passa batido. Então, assim, é muito bacana assistir o filme já tendo esse contexto histórico, tá? Porque é um filme extremamente de ação, tá? Então, assim, ele te envolve muito, é muito legal assistir, tá bom? Vimos que teve as cruzadas das mulheres, das crianças, dos mendigos, assim, nossa, foram inúmeras as cruzadas onde os católicos tentaram aí, né, reconquistar o território da Palestina, reconquistar a Terra Santa. Próximo slide. E aí, crianças? Já está até escrito nesse slide aí do que se trata o conteúdo. Tia, Pedro Lucas falou que ele vai ter que sair por causa que ele tem pediatra agora. Então tá bom então, tá? Beijinhos, gente. Espero... Foi sobre o tratado que assinaram, o tratado de Tordesilhas. Isso. Uma parte do Brasil para Portugal e uma para outra. Eu não me lembro muito bem. Não, tá certinho, é isso aí Acho que para a Espanha, né? Isso, tá certinho. Isso aí, perfeito. Essa imagem trata-se do Tratado de Tordesilhas, onde a gente tem a divisão do mundo, né? Praticamente. Vocês estão vendo aqui, né? A divisão territorial do mundo entre Espanha e Portugal, tá? Isso se inclui, ó, o território brasileiro. O que está em verde pertencia a Portugal, e o que está nessa corzinha aqui, né, mais clarinha, pertencia à Espanha, tá? Por que a divisão entre esses dois? Porque foram as duas nações que deram aí, que tinham maior força nesse período nas grandes navegações, tá? Portugal, ele desponta como a grande navegadora e logo depois vem a Espanha. Então, eles ocuparam, essas duas nações, muitos territórios, tá? E aí fizeram, nesse momento, aí no século XV, a divisão dessas terras entre Espanha e Portugal, tá? E aí, essa informação do Tratado de Tordesilhas, essa informação histórica, foi aí um fato, foi aí um ponto que nos fez muito pensar na questão do descobrimento do Brasil, né? Esse termo. Quando eu falo descobrimento do Brasil, com base aqui no Tratado de Tordesilhas, eu quero dizer o seguinte: o contato aí do português com o solo brasileiro de fato, né? Com a ocupação, com a implantação da bandeira portuguesa aqui. Porque já vimos aqui, ó, que em 1494, a Espanha e Portugal já sabiam da existência dessa terra, tá? Então, em 1500, esse termo descobrimento, isso nos remete aí, então, com base aqui nessa data, na presença de um número elevado aí de portugueses no território, tá? Porque a existência desse território já era comum aí, já estava aí, né, entre portugueses e espanhóis, porque já se tinha, inclusive, dividido esse território entre ambos, tá bom? Então, o Tratado de Tordesilhas ocorre antes mesmo aí da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, tá? Quando eu era criança, eu escutava muito isso, né? O Brasil foi descoberto em 1500, tá? Então, essa palavra descoberta, a gente tem que pensar, avaliar muito sobre isso. Descoberto no sentido de ter pisado no solo, de já ter planejado essa ocupação, essa exploração. Porque a gente lembra, vocês lembram que o ano passado vocês estudaram sobre isso, que o Brasil, né, ele só foi ocupado mesmo pelos portugueses, ele só foi povoado de fato em 1530, né? Nós ficamos aí 30 anos, de 1500 a 1530, somente sendo explorados pelos portugueses, retirado daqui o que se tinha de valioso naquele momento que eles encontraram, né, que foi o pau-brasil, tá? Alguém quer falar alguma coisa aqui sobre isso? Se eu não me engano, tinha um tratado que eles tinham feito antes do Tratado de Tordesilhas, né? Mas os portugueses não ficaram muito satisfeitos com o tamanho de terra que eles tinham, e eles quiseram falar com os espanhóis, né, para fazer outro tratado. Isso aí. E outra, quando houve, de fato, a ocupação aqui do território brasileiro, né, depois de 1530, sabemos que os portugueses eles foram expandindo o território, né?
eles não respeitaram essa divisão, né, do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Eles foram ocupando e dominando o interior do Brasil e expulsando os espanhóis, tá? Isso aí, maravilhoso. Próxima imagem. A próxima imagem retrata o que aí quando vocês olham assim de imediato? Falem aí para mim. Aparenta ser um arco e flecha, não sei. A exploração do território brasileiro. A exploração tirando o que do Brasil? Olha bem aí a imagem. Pau-Brasil. Pau-Brasil, O pau-brasil. Utilizando que mão de obra? o trabalho dos indígenas. O trabalho dos indígenas, né? Que nesse início, que no iniciozinho, não aqui exatamente nessa imagem, mas que lá no iniciozinho, eles utilizaram o escambo, né? O índio trocava a sua mão, a sua força de trabalho com algo aí que os portugueses ofereciam, tá? Então, nesse momento aqui, nós tivemos a exploração do pau-brasil, que foi o produto explorado no pré-colonial, né? Até aí o povoamento do território brasileiro, onde a mão de obra indígena era explorada. Perfeito, crianças. Próxima imagem. E aí, ó, vimos a exploração do pau-brasil. Agora a gente já caiu em outra coisa. O quê? Tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver aqui rapidinho, meus amores. Olá, Kemily. Estamos aqui na apresentação da nossa revisão utilizando imagens, tá? E aí, crianças, essa imagem aqui mostra o quê? Lembram desse conteúdo? É fácil. Caraca, tia. Ó, Calma aí. Vou dar dica, hein? Dá uma Aqui pista nós... aí. Senzala não, é senzala? Não. Não. Vou dar dica, ó. Aqui, ó, nós estamos vendo um carro de boi carregando a cana-de-açúcar. E aí? Essa imagem retrata o quê? Exploração de cana-de-açúcar? Dos engenhos, né? Os engenhos de açúcar, né? Então, aqui nós Eu ia temos falar casas de engenho. casas de engenho, né? Aqui também. Aqui nós temos toda essa organização, né? A Casa Grande, a senzala, o engenho, tá? Aqui o moinho, né? Onde também se produziu o açúcar. E aí, eu já percebi que meio que deu uma falhada na memória com relação aos engenhos de açúcar. Pensando nisso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na 8.2, tá? Eu separei aqui um videozinho de animação para vocês recordarem esse assunto, o engenho de açúcar, tá? É um assunto muito bacana. Esse videozinho de animação vai dar aí, né? Vai fazer vocês voltarem nesse conteúdo, tá? Para a gente relembrar alguns pontos. Então, ó, eu só vou apresentar ele para vocês porque eu gosto muito desse vídeo, eu acho ele muito bacana. Então, vocês vão me dar aí a opinião de vocês, tá? Então, ó, prestem atenção. Peraí. Deixa eu botar ele aqui para a gente poder ver. Vou compartilhar. Vou botar no início, que como eu passei na outra turma. Vamos aí. Estão vendo aí? Falem para mim. Sim ou não? Sim. Sim? Então, ó, Sim, dá pra ver. Então, vou iniciar, hein? Presta atenção. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente,
atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos, e assim apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e geralmente era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Bem legal, né, crianças? E aí, o que acharam? Muito show, tia. Da hora, tia. Porque a gente reviveu aí, né, a explicação do ano passado com relação aos engenhos, e também deu aí um gancho para a minha próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, que tem a ver aí com o trabalho escravo, né? O trabalho do negro africano escravizado. Lembrando, antes de eu mostrar a imagem, que no início, né, os traficantes, os negociantes, saíam aqui do Brasil, né, iam até a África e capturavam os africanos, tá? Depois, eles começaram a entender que na África, começaram a entender, a perceber, que na África as tribos africanas, muitas delas eram rivais uma com a outra. Então, eles começaram a fazer o quê? A estimular essa rivalidade e a obter dessa forma escravos. Então, eles chegavam com os chefes das tribos e falavam o seguinte, olha só, em troca dos escravos que você conseguiu conquistar com a derrota daquela sua tribo rival, eu vou te dar mais munição, mais armamento, e dessa forma eles começaram aí, né, através dessa negociação com o chefe africano, eles começaram a obter mais escravos. Mas aí a gente vai relembrar esses pontos também com as nossas próximas imagens que eu vou expor depois para vocês no intervalo, tá bom? Então, nós vamos para o intervalo agora.
Mas não deixem de voltar, hein? Mesmo porque também, e voltem com um caderno de história, tá? Uma bom. folha para anotarem aí o nosso conteúdo do primeiro bimestre, tá bom? Tá bom, tia. Vou passar para vocês. Tá, tia. Até daqui a Beijo. pouco.